Os lábios da sabedoria estão fechados, exceto para os ouvidos do entendimento. Essa é uma frase muitíssimo conhecida por muitos ocultistas, né? Ela faz parte do livro Caibalion, né? Hermes Trismegisto, ele era considerado por muitos, né, uma deidade com os aspectos do deus Hermes, né, que é aquele mensageiro dos deuses, que era uma deidade grega, né, e também aspectos do deus Tote, né, que é aquele deus egípcio com cabeça de ibis, que é o deus também da sabedoria e da magia também. Combina muito, né? Alguns até acreditam que na verdade ele nunca existiu, né? Que muitas pessoas utilizaram o seu nome para assinar as suas obras para que fosse reconhecida, né? Para que mais pessoas se interessassem em ler as suas obras, né? Porque se fosse um desconhecido qualquer que assinasse, talvez a mensagem dele não chegasse a tantas pessoas como atribuindo para Hermes Trismegisto, né? Algumas das obras atribuídas a Hermes o Corpus Hermeticum, que também é bastante conhecido, a Tábua de Esmeralda e o Caibalion, que é um livro que eu li, fiquei muito satisfeita e achei muito interessante, porque ele acaba revelando as chaves, né, dos grandes mistérios que são úteis para que a gente aprenda para conhecer um pouco do funcionamento de, digamos que é muito importante para quem está iniciando assim num caminho mais místico, né, para quem quer ingressar na magia, é muito importante que ela entenda como que é o funcionamento de todas as coisas e das leis, né? A gente começa a ler um livro pela primeira página para depois ir para um módulo mais avançado, a última página. É óbvio que o leite se dá para as crianças, agora para o homem se dá carne, um alimento mais palpável. O que quer dizer isso? Para as pessoas que são leigas, elas podem aprender o básico primeiro, né? Primeiro degrau da escada, né? Então você vai pegar uma base para depois você conseguir galgar um degrau a mais dentro da magia, né? Como você vai firmar esse tipo de conhecimento importantíssimo? Pegando grandes obras como esta, o Caibalion, que é um livro extremamente didático, ele é simples de se entender e traz uma mensagem com grande carga, né? Que desde a pessoa que está iniciando nas práticas, né? E até aquela pessoa que já está num grau de mestre já vai precisar desse livro aqui e vai. Opa! E vai se espelhar sim nos axiomas, né? Em cada máxima desse livro. É de muitíssima importância para quem está iniciando ter acesso a esse tipo de matéria, né? A esse tipo de informação, porque ela é muito rica em conhecimento. Digamos que no meio exotérico, como eu gosto de falar, esotérico com X, ele é mais aberto para que várias pessoas possam conhecer e querer adentrar no meio místico, né? Digamos que seria a base, né, do entendimento para aqueles que querem aprender mais, conhecer para ver se realmente é aquele caminho que a pessoa gosta. E aqueles que realmente se encontrarem,
aqueles que receberem as informações o suficiente, porque assim o universo ele vai tratando de colocar pessoas no seu caminho que vai querer te ensinar algo, que vai trazer uma bagagem de conhecimento para você. E tem pessoas que querem sair desse círculo exotérico para se adentrarem numa, como eu posso falar, num nível mais profundo da coisa, né? Esses entram no esoterismo, né? Para aprender, digamos, um degrau mais alto, né? De ensinamento, né? Digamos que tem pessoas que não deixaram simplesmente a chama apagar, né, do conhecimento, né? São pessoas que vão procurar provavelmente uma ordem, né, para se iniciar, para ter esse ensinamento mais oculto, né? Porque são pessoas que já podem já se alimentar de carne, né? Já passaram já do momento de se alimentar apenas de leite. Ela já sabe o básico, já sabe digamos que fácil, né? Por exemplo, um banimento, como que eu vou fazer uma proteção para mim, rebater algum feitiço, alguma coisa. E quem entra nesse círculo mais esotérico aprende outras coisas, né? E digamos que essa obra do Caibalion tem a neutralidade, né? Porque tanto para qualquer nível que a pessoa estiver, vai ser utilizado desse conhecimento, né? Porque é ele que rege, né, a chave, né, da sabedoria. Digamos que se aplica a tudo essas leis, a tudo. O todo é mente e o universo, ele é mental. Então essa máxima, ela vem nos falando sobre a mente universal do todo. É ele que fez, né, a soma de todas as coisas, né? Então digamos que esse princípio do mentalismo, ele vem nos ensinando que a nossa mente, ela tem grande poder de se manifestar sobre a matéria e nós temos o domínio de conseguir moldar a nossa realidade a partir da nossa mente, porque ela é que dá os comandos o que a gente quer trazer para a nossa realidade. É bastante interessante essa forma que é colocada o todo, porque tira aquela coisa da pessoa querer humanizar a imagem de um Deus. Então o todo é como se fosse a soma de todas as coisas juntas e nada existe fora desse todo. O que explica o porquê que a nossa mente tem tanto poder de criação, porque somos tão criativos, o porquê que o ser humano consegue mover as coisas ao seu favor. É porque temos poder no nosso mental. A partir daqui que a gente consegue criar a nossa realidade ao nosso favor ou também não, né? Antes eu tinha uma mentalidade assim, como muitas pessoas também têm, na verdade, né? Que Deus ele era como se fosse uma figura humana igual a mim. Eu sempre ficava pensando assim, que fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Logo, ele era um homem também. Olha que pensamento pequeno, como se o ser humano fosse o centro do universo. Só que não, né? Então, só por esse princípio eu já consegui entender um pouco mais o que essa frase poderia ter me trazido, né? Somos a imagem e semelhança de Deus porque a gente também tem, né, o plano mental junto conosco, né? E no plano mental é que também podemos sair ao astral, né? Que podemos ter um contato mais profundo com a espiritualidade também, né? Somos os deuses e senhores
da nossa vida, da nossa realidade, e nós criamos a nossa realidade de fato, né? Porque temos a escolha, né? Temos o livre arbítrio, vamos colocar assim, né? Pelo menos as pessoas que têm uma mente mais aberta sabem que Deus não é uma criatura que vai estar monitorando 24 horas por dia o que você vai estar fazendo. Mas e aí vem aquela pergunta, então por que que Deus ele é considerado onipotente e onisciente? Eu já me perguntei muito por isso. E o que veio, tipo, nesse momento para mim, a resposta para essa pergunta é que cada ser humano, cada objeto, cada criação contida nesse nosso multiverso, ele veio da mente do todo. Então ele também tem a energia do todo. Somos centelhas divinas. Então também carregamos isto junto conosco, né? Então somos deuses da nossa existência. E não creio que Deus seja uma criatura punitiva que vai ficar vigiando o que você faz de errado ou não. Na verdade, ele nos dá a experiência da matéria para que a gente evolua, porque nós mesmos queremos evoluir. Não é um negócio forçado, você tem que fazer assim, assim assado, não. Isso quem impôs foi o próprio homem, porque o homem gosta disso, de impor as suas verdades absolutas, quando na verdade não existe isso de absolutismo sobre as coisas. A verdade nunca vai ser absoluta, porque eu tenho a minha, você tem a tua e tal, né? A nossa mente, ela tem grande capacidade de transmutar as coisas, né? Tanto de polo em polo, como vibração em vibração, estado mental. A gente tem muito poder na nossa mente e somos responsáveis por todo e qualquer acontecimento que acaba por acontecer na nossa vida, né? Porque somos responsáveis pelas nossas escolhas, né? E achei bastante interessante esse princípio do mentalismo, né? Porque talvez na verdade ele seja um dos mais importantes, né? Porque a partir do momento em que você consegue organizar a sua mente, ela vai ser uma ferramenta que vai trabalhar ao seu favor, né? Porque muitas vezes a nossa mente, ela é inquieta, né? A nossa mente, ela pode nos levar tanto para um estado bom, um estado meditativo, um estado mais alfa de tranquilidade, também como ela pode te fornecer algo ruim, né? Você pode ficar atribulado com uma situação, mas assim, tudo que acontece na nossa vida, e eu gosto de falar isso sempre, tudo que acontece é inevitável, digamos. Tudo tem a sua causa e efeito. Então, suponhamos, eu recebi uma notícia ruim. É óbvio que eu vou ficar chocada na hora, talvez triste, talvez mal, mas eu posso optar por continuar dessa maneira ou não. Porque quando acontece uma notícia ruim para você, é o instinto da pessoa ficar chateada, mal, triste, magoada. Agora, continuar nessa condição já não é benéfico, né? Então é uma questão de escolha. Eu posso melhorar o meu humor. Já senti aquele sentimento, me fez mal, aceitei, tudo bem. Próxima etapa e vamos ficar bem. Tem que ser assim. Nossa mente tem um grande poder de transmutar as situações. Uma vez eu ouvi falar que dentro da nossa pineal, a gente tem pequenos cristais de quartzo. E essa pedra, aliás, esse tipo de mineral, ele é muito importante assim nessa área da transmutação, né? E é real isso, porque assim por exemplo, você chega num ambiente tumultuado, onde as pessoas estão descontroladas, onde as pessoas estão brigando. Chega você lá, de boa, tenta apaziguar a situação, conta uma piada, dá uma risada assim para você ver
como você vai conseguir desdobrar aquela situação e vai conseguir trazer um clima melhor. Chega você então com uma pizza pra você ver se o povo não vai ficar muito melhor, se o povo não vai parar com a briga na hora. Então é pra, tipo, esse exemplo tosco me faz ver assim que o nosso pensamento, a nossa mente, ela é tão forte que você tem a capacidade de mudar o seu dia todo assim, ó. E é muitíssimo importante saber desse tipo de coisa, porque para a gente ter uma vida de mais qualidade. Porque ninguém veio no mundo para sofrer, para ficar triste, chateado. A gente tem que saber lidar com os nossos sentimentos para que nós não sejamos escravos de nós mesmos, né? E acho muitíssimo importante a prática da meditação. Aqueles que fazem a meditação têm a grande felicidade, né, de alcançar esse estado alfa da mente, né, conseguir chegar em um momento de gnose, um momento com o seu próprio eu, na verdade. Tem pessoas que também conseguem alcançar, tipo, a espiritualidade também por meio da meditação. E é ótimo porque a gente não tem a mania de focar no presente momento. Estamos sempre atribulados com o que já fizemos, com o que passou no passado e também com as atribulações que ainda nem aconteceram. A gente acaba entrando em uns tipos de pensamentos que a gente cria na nossa mente barreiras, a gente acaba até criando o medo dentro da gente. Então, acho que eu já falei bastante já por esse vídeo, porém eu ainda pretendo continuar nesse assunto, para minha própria evolução dentro desse tema e para poder talvez ajudar alguém aí que não sabe sobre isso e que se interesse também, né? Porque o hermetismo, ele é muito bom e muito útil, porque hermetismo, a palavra já vem, hermético, fechado, então tem informações interessantíssimas, né, que não estão aí para todo mundo saber, né? Só os ouvidos do entendimento, né? Então essas palavras vai chegar para aqueles que têm que ouvir isso, né? Talvez não pela minha boca, né? Não sei se vai chegar a muitas pessoas isso, mas eu sei que tem várias pessoas que também gostam do tema e já desenvolveram esse tema em vídeo e está aí passando o seu conhecimento de boca a ouvido. E isso é muito bom, porque a gente continua o ciclo de conhecimento, de sabedoria, de sair desse patriarcado que a igreja impôs também, que a gente tem que aceitar que as ideias todas têm que ser assim, ó, como se fossem em fileira, sabe, gado, que você não pode nem olhar pro lado. É bom, gente, tipo, pegar alguns tipos de filosofia, esses tipos de máximas, alguns livros de ocultistas famosos, para a gente pegar uma outra visão de acontecimentos que vieram muito antes da nossa percepção, né? Muito antes da nossa existência, né? Então, antes da gente pensar em nascer, outras pessoas já sabiam, já tinham essa informação e viviam, é lógico, em outra época, em outro contexto, né? Mas essas leis, elas já eram úteis naqueles tempos e hoje são trazidas novamente para o nosso próprio benefício, né? Então aí para frente a gente vai ver a lei de correspondência, de polaridade, princípio de gênero e várias outras, né?
que são importantíssimas. E eu pretendo ir destrinchando uma por uma, com o conhecimento que eu já tenho do meu dia a dia, talvez, né, sobre esse tema, né, que eu achei interessantíssimo. E como eu disse, até para o meu próprio aprendizado, né, porque assim o livro Caibalion é um daqueles livros que você vai ler uma vez, você vai achar ótimo, perfeito, gostei dessa leitura, mas assim, você não vai conseguir pegar todas as informações entre linhas, entendeu? Você não vai pegar tudo. É aquele livro que você vai ter que reler. Ano após ano, você pega aquele livro e lê. É livro bom, é coisa boa. Então, assim, para mim vai ser muito útil gravar esse tipo de conteúdo, né, para que fixe a ideia aqui, né? Porque assim, o nosso cérebro, ele é dividido no lobo esquerdo, lobo direito. Quando a gente recebe muitas informações assim de uma vez, a gente acaba meio que decorando a coisa, né? Então fica tudo no lobo esquerdo. É aquilo que você vai pegar de momento, mas você não entendeu o funcionamento exato daquilo. Então pode ser que você retenha essa informação por algum tempo, mas depois o seu consciente começa a se esquecer disso. Então, um assunto, uma determinada matéria, ela tem que ser estudada, ela tem que ser falada para quê? Para que essa informação saia daqui e venha para o inconsciente, no lobo direito, né? Para que a gente acabe guardando isso, né? Não simplesmente decorando. Decoreba você acaba esquecendo com o tempo. Agora, quando você aprende de verdade mesmo algo, você não vai esquecer. É da hora, eu imagino assim, o nosso cérebro como se fosse um grande sistema, né? E o nosso inconsciente guarda muitas informações do que a gente talvez tenha também aprendido, é claro, e coisas que a gente não percebeu, né? Não conseguiu trazer para o nosso consciente, né? Porém, com a prática, com o estudo, com o aprimoramento do estado mental, da mente em si, você consegue chegar a estágios que jamais você poderia imaginar e começa a destravar outras partes da sua mente também que você nem sabia que existia. Isso tudo mediante a muita força de vontade também, porque é igual eu falei para um rapaz uma vez que quem adentra no mundo da magia, né, tem uma rotina meio que metódica, né, de estudos, de banimentos diários, de feituras, de trabalhos, entregas, várias coisas, né? Entrega também da nossa força de vontade, né? Do trabalho de nossas mãos, né? E, gente, vou parar de falar, porque eu me empolgo e já tá acabando já a bateria. Tive que colocar para carregar. E pouca memória no meu celular. Gravo tudo no celular, edito no celular, faço um vídeo, apago tudo, já jogo pra lá e depois faço mais conteúdo. Fazer o quê, né? Vai no celular mesmo, o importante é entender o que eu tô falando. A todos que assistiram até aqui, gratidão, gratidão extrema. Peço para aqueles que só estão acompanhando, só assistindo, que se inscrevam para conseguir acompanhar até os próximos conteúdos, né? As próximas coisas que eu vou falar aí, né? Sobre o hermetismo, né? Sobre a vida desse grande homem, né? Hermes Trismegisto. E é isso aí. Quem puder, dá um